Alô, meu amigo aposentado. Alô, minha amiga aposentada. A melhor notícia dos últimos tempos. Lembra do ministro que tentou derrubar a revisão da vida toda pedindo aquele destaque 11h30 da noite no intuito de afastar o nosso relator Marco Aurélio a favor da revisão da vida toda para tentar colocar o voto do ministro novo André Mendonça? Vocês lembram disso? É claro que vocês lembram. Então, meus amigos, o voto vai ser preservado do ministro Marco Aurélio. É isso mesmo. Marco Aurélio vai ficar com o voto na revisão da vida toda. É ou não é uma ótima notícia, meus amigos? É a melhor notícia dos últimos tempos. Achou? O ministro achou que a revisão da vida toda, com aquele destaque, ia dar um banho de água fria, ia diminuir o trabalho dos advogados, dos aposentados, dos pensionistas, mas não. Isso só fez a classe se fortalecer. Continuamos trabalhando e, graças a Deus, nós conseguimos essa grande vitória. Vamos lá, vamos para a notícia. Olha só, STF mantém votos de aposentados em plenário virtual após o destaque. É isso mesmo, meus amigos. STF mantém o voto dos aposentados em plenário virtual após o destaque. Por quê? Olha o que aconteceu. Aonde que a revisão da vida toda ela foi votada? No plenário virtual. E qual que foi o sentido do destaque? Sair para depois reiniciar o julgamento como se fosse do zero. Porém, o STF, por maioria, os ministros decidiram a questão de ordem proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Alexandre de Moraes fez uma questão de ordem e apresentou pela preservação dos votos dos ministros aposentados no plenário virtual. Então, o ministro já votou e ele ainda mais deveria ser, mais do que ninguém, ser preservado. Por que deveria ser preservado? Porque o ministro Marco Aurélio foi o relator da revisão da vida toda. Meus amigos, ele como relator, ele teve que analisar o processo inteiro e relatar para todo o STF, somente assim para ser julgado. E a relatoria, muito bem apresentado, certo? Conduziu a essa grande vitória que nós tivemos no STF e não vai ser derrubado o voto do ministro Marco Aurélio. Olha só, nesta quinta-feira, dia 9, o STF decidiu que serão mantidos os votos dos ministros aposentados já proferidos em plenário virtual, mesmo após o pedido de destaque, quando o processo sair do virtual para ser analisado em plenário físico. Os ministros votaram questão de ordem levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido da manutenção dos votos já proferidos. Por maioria, foi acatada a proposta do ministro. Vamos ver agora. Agora, quem que vocês acham, meus amigos? Quem que vocês acham que votou contra isso aí? Vamos olhar? Vamos olhar? Vamos comigo? Vamos embora. Alexandre de Moraes, sim. André Mendonça votou contra. Por quê? Que André Mendonça é justamente o ministro que vai ficar sem votar. É isso mesmo, porque ele entrou no lugar do Marco Aurélio. É isso mesmo, meus amigos. Então, ele queria votar no lugar do Marco Aurélio. E nós não sabemos a posição do André Mendonça até então, porque ele não votou anteriormente. Ele queria substituir nosso grande relator, Marco Aurélio. Agora, aos outros ministros, como votaram até o Nunes Marques, votou a favor que o voto do ministro ele deve ser preservado após ser mantido. Ele não foi da revisão da vida toda, tecnicamente falando, mas sim vai ser aproveitado na revisão da vida toda, meus amigos. Esse é o voto da maioria. O restante, quem só votou contra foi o André Mendonça, por quê? Como que ele chegou agora, ele iria assumir e os processos que foram para destaque já foram votados no plenário virtual, iriam em tese para o plenário físico, após o pedido de destaque e recomeçar todo o julgamento, tá? Então, meus amigos, é isso. Olha só que notícia maravilhosa. Tá aqui, depois eu vou deixar o vídeo certinho da questão de ordem apresentada e vamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Olha, em regra geral, o voto de ministros aposentados proferido em plenário físico se mantém, mas em plenário virtual há uma exceção em cada pedido de destaque, quando o processo sai do plenário virtual para ser julgado em plenário físico,
o julgamento se inicia do zero e perdem-se os votos já proferidos. Por maioria, os ministros acompanharam a proposta do ministro Alexandre de Moraes para a preservação dos votos dos ministros aposentados que depositaram votos no plenário virtual. Propõe a questão de ordem no sentido de o plenário fixar entendimento da validade de voto proferido por ministro posteriormente aposentado ou outro motivo de cessação do exercício do cargo, mesmo em caso de destaque. Agora, a julgada questão de ordem, regra do plenário físico, será estendida ao plenário virtual, sendo mantidos os votos dos ministros aposentados. Meus amigos, pela lógica, se começasse a votar num plenário físico e por acaso esse julgamento fosse reiniciado por algum motivo, o ministro fosse aposentado nesse meio e já tinha votado anteriormente, seria aproveitado no plenário, certo? Agora, por que não, ao contrário, também no plenário virtual não poderia ser aproveitado? Então, essa foi a discussão, essa foi a questão de ordem apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, os debates. Apresentada a questão de ordem, o ministro André Mendonça manifestou contrariedade à proposta. Para ele, em caso de sustentação oral, a parte já teria 2 ministros a menos para convencer. Mas Alexandre de Moraes pontuou que a sustentação oral seria mera liberdade, porque já tiveram o direito garantido anteriormente. E justamente, já tiveram o direito, Instituto, AGU, procurador, todo mundo já se manifestou nesse processo da revisão da vida toda. Foi bem relatado, foi bem discutido, foi apresentado. O ministro Moraes pediu vista do processo, o processo ficou parado para análise há mais de 7 meses, estava toda uma indecisão sobre, e finalmente ele apresentou o voto por maioria, foi dado ganho de causa à revisão da vida toda. Agora o ministro Cássio Nunes Marques, no tapetão, ele quis derrubar esse julgamento, quis vetar esse julgamento para reiniciar. Meus amigos, é de extrema maldade esse pedido de destaque, que agora, mesmo que recomece ainda, porque ainda vai caber discussão, vocês viram que o doutor Nakamura falou, vamos derrubar o pedido de destaque, mas mesmo que recomece a votação da revisão da vida toda, já temos um voto a favor, o voto do ministro Marco Aurélio Mello, nosso querido ministro aposentado. Vamos lá. Ainda o ministro Marco Aurélio falou, deve haver respeito aos ministros que se aposentaram. O ministro já votou, já analisou, é isso, está debatido. O posicionamento do ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado por 7 ministros. Ao caso concreto, a regra passou a valer imediatamente após o julgamento da questão de ordem. Assim, no julgamento que se seguiu, a DIN 5399, ficou mantido o voto do ministro Marco Aurélio. O sucessor, o ministro André Mendonça, nesse caso, não proferirá voto. É isso mesmo, meus amigos. É ou não é? É a melhor notícia dos últimos tempos. Agora eu quero falar com você aposentado, com você pensionista, você que estava em dúvida. Meus amigos, já ganhamos antes, os mesmos ministros vão votar, tá? Eu duvido muito que alguém possa mudar de voto de a favor para contra, certo? Ao contrário, até pode ser, nós temos um ministro, o ministro Barroso ali, que nós acreditamos que ele pode votar sim a favor da revisão da vida toda, mas enfim, mesmo que ele não vote, preservando todos os votos, qual que era o julgamento anterior, qual que era a votação anterior? 6-5 a favor da revisão. Então, meus amigos, agora é a hora de nos unirmos. Você que ainda não fez o seu cálculo, não entrou com a revisão da vida toda, é a hora. Se você tem contribuição anterior a 94, se você se aposentou há menos de 10 anos, meus amigos, é a hora de dar entrada na ação, porque com a entrada, mostrando que tem cada vez mais processos, aposentados que estão em extremo prejuízo ao não ter as suas contribuições reconhecidas, é uma força a mais para provar que essa é uma questão de ordem, é uma questão de justiça para os aposentados e pensionistas no Brasil inteiro. Ninguém aqui está pedindo um direito inconstitucional, alguma coisa que não pagou. Pelo contrário, pagou e quer sim o reconhecimento dessas contribuições. Então, se você quer fazer o cálculo, fala com a nossa equipe especializada. Tem o telefone aqui, ó, 449-9868-3378. Nós temos também o cálculo, consulta, através do telefone 61-98522
0420. Meus amigos, agora é a hora da união. Agora é a hora da vitória. Vamos todos juntos? Deixa aqui seu nome, seu comentário. Eu quero a revisão da vida toda. Viva a revisão da vida toda! Graças a Deus e mais uma vez estamos juntos nessa luta. Não vamos desanimar. Agora é a hora. Agora é a hora da vitória. Vamos todos juntos, meus amigos. Quem ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, já deixa aquele seu like e vamos com tudo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.